Sabe aquela situação? Já aconteceu de esquecer completamente onde as chaves foram parar, mas ao mesmo tempo lembrar de teorias super complexas? É um paradoxo bem comum, né? Esquecer coisinhas do dia a dia, mas guardar uma quantidade enorme de informação complexa na cabeça. Hoje a gente vai mergulhar fundo e tentar entender o porquê disso acontecer. Pois é uma situação que pode ser bem frustrante, não é verdade? Muitas vezes, quem passa por isso acaba ouvindo que tem uma memória ruim ou que é irresponsável. Mas, e se a psicologia nos dissesse que a verdade por trás disso é o completo oposto e, na verdade, algo fascinante? É isso mesmo. O ponto central da nossa análise de hoje é que esse tipo de esquecimento não é, de jeito nenhum, uma falha. Muito pelo contrário, na verdade é uma característica, um sinal de uma mente que funciona com um nível de inteligência e eficiência muito, mas muito superior. Então vamos lá, vamos começar a desvendar o que a gente chama de paradoxo da mente brilhante. A gente vive numa sociedade que valoriza muito lembrar dos pequenos detalhes, certo? Das tarefas do dia a dia, mas e se um cérebro genial simplesmente não for feito para isso? E se ele estiver, na verdade, otimizado para coisas muito, muito maiores? Bom, para a gente entender de vez esse paradoxo, o primeiro passo é aceitar uma coisa. Esquecer essas coisinhas não é uma falha, é uma característica. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente isso: quebrar esse mito popular e mostrar qual é a realidade psicológica por trás de tudo. E aqui a coisa fica interessante, porque vira a nossa percepção de cabeça para baixo. Aquilo que a gente costuma chamar de memória ruim, na verdade, é sinal de alta eficiência. O que parece distração é, na realidade, um foco super profundo em outra coisa. E o que pode ser visto como irresponsabilidade é, na verdade, uma forma avançada de priorização. Ou seja, a mente não está falhando de jeito nenhum, ela está gerenciando os recursos dela de um jeito muito mais inteligente, focando no que realmente importa. Ok, mas por que isso acontece na prática? A resposta está no que a gente pode chamar de sistema de arquivamento do cérebro. É a psicologia cognitiva que nos ajuda a entender como o cérebro decide o que vale a pena guardar e o que pode simplesmente ser jogado fora. Tudo isso se resume a um conceito-chave, a tal da largura de banda cognitiva. Pensa nela como se fosse a memória RAM de um computador. Ela tem um limite, certo? Então, mentes muito ativas, muito brilhantes, estão o tempo todo usando essa capacidade no máximo, processando pensamentos complexos. E aí, acaba sobrando pouco espaço para guardar as coisas mais triviais. Essa busca constante por profundidade, por entender as coisas a fundo, leva a um estado que a gente pode chamar de hiperconectividade. É uma mente que está sempre trabalhando, sempre conectando ideias diferentes, analisando vários cenários ao mesmo tempo. O resultado disso? Uma sobrecarga cognitiva. E é exatamente essa sobrecarga que acaba, digamos, enfraquecendo a capacidade do cérebro de gravar aquelas memórias mais simples, do dia a dia. Então fica bem claro, né? O esquecimento dessas tarefas mais rotineiras não acontece por falta de atividade mental, mas sim pelo excesso dela. É, no fundo, um efeito colateral de uma mente que está profundamente mergulhada em pensamentos complexos de alto nível. Certo. Mas como é que o cérebro organiza toda essa informação? A melhor forma de pensar nisso é imaginariamente como um verdadeiro supercomputador de ideias. Um sistema que faz uma organização seletiva e, olha, extremamente eficiente. E essa analogia é perfeita. Pensa bem, ninguém em sã consciência usaria um supercomputador para rodar um bloco de notas, né? É um desperdício de potência. Da mesma forma, uma mente brilhante reserva os seus recursos mais poderosos para processar o que realmente exige capacidade. Ideias complexas, sistemas, padrões, e acaba deixando os detalhes mais banais em segundo plano. É um sistema de operação bem claro. Primeiro, ele prioriza as informações complexas. Depois, ele simplesmente descarta os dados mais mundanos, de baixo valor. E com isso, o que acontece? Ele libera poder de processamento mental para o que realmente importa: o raciocínio profundo, a criatividade, a resolução de problemas. É por isso que a aparência externa pode enganar e muito. Por fora, pode até parecer uma mesa toda caótica e bagunçada, mas a realidade interna é outra. É como se fossem arquivos digitais perfeitamente organizados e estruturados. No fim das contas, o que para o mundo parece distração, por dentro é uma eficiência mental absurda. E com isso a gente chega no ponto final, a otimização para a genialidade. Todo esse processo de esquecimento seletivo não tem nada de aleatório. Pelo contrário, é um mecanismo super preciso que prepara a mente para o pensamento de alto nível. Portanto, da próxima vez que acontecer de esquecer algo simples,
Vale a pena lembrar disto. Não é uma falha que precisa ser corrigida. É o cérebro fazendo uma limpeza no HD, sabe? Abrindo espaço para a genialidade. É um sistema garantindo que sempre haja poder de processamento disponível para criar, para inovar e para operar no nível mais alto possível. Para quem se identifica com essa descrição, talvez seja um sinal de que a mente simplesmente opera numa frequência diferente. E a pergunta que fica no ar para a gente refletir é: para quais grandes ideias essa mente está silenciosamente abrindo espaço agora mesmo?